reparou que a cada dificuldade que você tem na sua vida, a cada obstáculo que você enfrenta, a cada incômodo novo que surge para você, é uma oportunidade para você se alinhar um pouco mais com o que você é, com o que você tem dentro de você e com o que você quer viver. A gente teima em evitar as dificuldades. A nossa mente, ela foi feita para evitar as dificuldades. A nossa mente, ela foi feita, né? A gente vive numa sociedade completamente artificial, completamente distante do meio natural no qual a gente veio para viver, né? Porque se não existissem lojas de conveniência e supermercados 24 horas a cada esquina, se não existissem tetos e paredes que mantivessem os nossos lares seguros, se a gente estivesse vivendo no meio do mato, a nossa mente ela estaria ocupada o tempo todo com a sobrevivência, com o que iríamos comer, com o que iríamos beber, como iríamos nos proteger das intempéries do tempo e dos predadores. E a gente não precisa se preocupar com nada disso. Então a gente tem muito tempo livre para a nossa mente ficar vagando entre uma coisa e outra. No fundo, a nossa mente ela foi feita para evitar o desconforto. Mas o desconforto mais concreto, o desconforto mais básico, o desconforto mais animal. Não os desconfortos do coração, os desconfortos da alma. Quem foi feito para lidar com isso foi o coração. A verdade é que a gente parece que sempre sente o que a gente precisa viver, a gente sempre sente a direção na qual a gente tem que seguir. Mas a mente, ela fica racionalizando, ela fica criando explicações lógicas de por que a gente deve ir pela direita em vez de ir pela esquerda. E cada vez que você enfrenta uma dificuldade, cada vez que você enfrenta um incômodo, um obstáculo, um desafio, essa é uma oportunidade para você olhar mais para você, perceber aonde que o bicho está pegando, em que ponto do seu sapato o seu pé está doendo ali, né? Em que ponto que o sapato está apertado pro seu pé e como que você poderia alterar o meio que te cerca de modo a estar mais em contato com o seu coração, de modo a estar mais inteiro, de modo a estar mais completo. A gente evita o desconforto, a gente não quer que as dificuldades aconteçam, a gente não quer experimentar o ruinzinho, né? A gente só quer sentir o que é bacaninha. E assim, existe um jeito muito fácil que é seguir aquilo que o seu coração diz, mas muitas vezes a mente ela se bota no meio do caminho e ela atrapalha esse caminho de encontro da gente com a gente mesmo. O fato é que, quando você vive uma dificuldade, você só vive a dificuldade porque você não tem ferramentas, você não tem instrumentos para lidar com aquilo. Porque se você tivesse, você não encararia aquilo como uma dificuldade, você encararia aquilo como simplesmente algo que está acontecendo. O seu desconforto diante do que está acontecendo indica uma falta de recurso interno para lidar com aquela situação. Muitas vezes, esse incômodo, ele denuncia que alguma coisa não está gostosa aqui dentro. Alguma coisa não está confortável dentro de você. Mas você não está olhando para isso. E agora, diante dessa dificuldade, diante desse obstáculo, diante desse novo desafio, você tem a oportunidade de se reconectar um pouco mais com quem você é, com o que você está vivendo. E quem sabe você consiga uma forma nova de expressar do lado de fora quem você é do lado de dentro de uma forma mais genuína, de uma forma mais legítima, de uma forma mais honesta. Não evita o desconforto. Olha para ele e no momento em que você olhar para ele, faz esse exercício. O que eu precisaria fazer para eliminar esse desconforto? O que eu precisaria fazer para voltar a me sentir pleno? E quando você tiver essa resposta, talvez a sua mente se meta falando, não, mas isso não é viável. Não, mas isso não faz o menor sentido. Não, mas isso é completamente estúpido, imbecil, é óbvio, ululante. Que isso vai ser um tiro na água. Mas pensa com o seu coração, será que seria mesmo? Será que não existiria uma forma de você viabilizar esse pedido do seu coração? Porque quando a criação, o universo, Deus, o que você quiser chamar, nos fez, né?
Nós fomos feitos. De alguma forma nós fomos feitos. E a gente foi colocado aqui, a gente ganhou esses dois instrumentos mágicos de navegação. Um, para orientar a sobrevivência do nosso corpo físico, porque sem o nosso corpo físico, nessa realidade tridimensional, a gente não tem experiência, a gente precisa dos 5 sentidos, pelo menos, né? Dos que são ditos, 5 sentidos do corpo, para a gente conseguir interpretar, para a gente conseguir captar o meio à nossa volta. Então a gente foi dotado de um instrumento de navegação chamado mente para conseguir interpretar o que os 5 sentidos do nosso invólucro carnal, da nossa embalagenzinha de carne captava, a nossa mente interpreta. E a gente foi dotado de um instrumento de navegação poderosíssimo, chamado coração, nosso 4º chakra. O nosso coração sempre aponta o caminho. O nosso coração, ele sempre sabe o que quer. O que acontece é que muitas vezes a nossa mente se mete no caminho. E ela diz que o que o coração quer não é possível, não é viável, não é coerente. Mas quando a gente se destina, quando a gente se dedica, quando a gente se compromete a seguir aquilo que o nosso coração está pedindo, a gente percebe que a mente, ela não foi feita para isso. A mente ela foi feita para ajudar a gente a atravessar a rua. Olha para os dois lados, porque senão um carro passa por cima. A mente ela foi feita, a gente fala tanto dos perigos existentes, né, nas grandes cidades, mas a violência ela é uma energia presente, né? Se não fossem os assaltantes da esquina escura, seriam os animais selvagens, seria a árvore caindo na sua cabeça quando um raio cai na árvore. A gente precisa lidar com isso e a mente foi feita para lidar com isso. Para decidir se eu vou pela direita, se eu vou pela esquerda, se eu estudo isso ou se eu trabalho com aquilo, se eu fico com tal pessoa ou se eu fico com uma pessoa diferente, se eu organizo tal viagem de um jeito ou se eu organizo do outro, a mente ela serve para polarizar, né? A mente ela serve para ponderar, mas quem decide, quem aponta o caminho é o coração. E as dificuldades elas podem ser compreendidas como uma forma do seu eu superior te mostrar que o seu coração, ele não está contente. Ou então você pode achar que a vida não vale a pena, que o universo é um lugar ruim de viver, que não vale nem a pena tentar ser feliz, porque a gente vai morrer um dia mesmo. A escolha é sua. O que você escolhe? Namastê e até a próxima.